algumas citações curtas sobre verdade e mentira no Talmud, Tratado Shabbat 55a, Chotmo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. O carimbo, o selo, a assinatura de Deus é verdade. Ou seja, Deus, onde ele se expressa, qual sua marca registrada, é a verdade. Por isso, a maneira que os nossos sábios acharam de dizer isso, como falando que o carimbo de Deus, a assinatura dele, o selo real divino, é a verdade. Em Sotá 9b, dizem os nossos sábios, Nikarim divrei emet. Dá para se perceber quando uma pessoa está falando verdade, quando as palavras que ela expressa são verdadeiras. É claro que existem artistas, existem aqueles que dissimulam, existem experts em mentira, mas ele nos fala que às vezes a pessoa está falando e do fundo do coração e não dá para dissimular, e fica óbvio e claro, às vezes quando pessoas expressam seus sentimentos, ou alguma ideia na própria forma da pessoa dizer e se expressar, dá para se sentir que são palavras verdadeiras. O Talmud em Baba Metzia, 49 anos, fala sobre um versículo bíblico que nos diz a respeito de pesos e medidas, que os pesos e medidas devem ser apurados e acurados, devem ser certinhos, não é? Hin tzedek. Então a palavra bíblica a respeito de uma medida era hin, mas a palavra hin pode ser lida também como hen. Hen significa sim em aramaico. Então os nossos sábios dizem, assim como você deve zelar para que as tuas medidas, os pesos e medidas sejam justos. Se você vai vender alguma coisa e você coloca num prato da balança, não é um peso, uma pedrinha que pesa supostamente 300 gramas, para vender 300 gramas de um produto, então não coloque uma pedra que na verdade só pesa 280, né, para vender menos e cobrar mais. Então isso significa que a tua medida seja justa. Mas ele nos fala a palavra hin, vem de hen, que significa também sim, que o teu sim seja justo. Em outras palavras, que o teu sim seja sim, e o teu não seja não. Então, seja justo nas suas afirmações, esteja comprometido com aquilo que você fala, que isso seja verdadeiro. Quando você falou sim, então, assuma isso. Essa é a verdade. Não diga depois, não foi bem o que eu disse, o que eu falei. Se você falou não, então que o não seu seja um não. E que a pessoa, aquilo que ela está falando, que seja autêntico e verdadeiro. Na Ética dos Pais, Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 18, Al Shlosha Dvarim Olam Kayam. O mundo existe baseado em 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Ala Emet, Ala Din e Ala Shalom. A verdade, a justiça e a paz. Essas são 3 colunas mestras, 3 vigas que sustentam o mundo, a sociedade. A verdade, a justiça e a paz. E a primeira delas é a verdade. Em Berachot 4a, dizem os nossos sábios, Lemad leshoncha lomar eini odea, shema hititbade veteaches. Saiba, ensine a tua língua a dizer, eu não sei. Às vezes eu te pergunto alguma coisa e talvez você quer demonstrar que você é um sabichão, que você é um sabe-tudo, etc. Você diz algo que na verdade não corresponde à verdade. Você fala alguma coisa que não corresponde à verdade. Né? E depois você vai negar, vai desmentir. Então ele diz, olha, tenha humildade, tenha modéstia, ensine a sua língua, pratique dizer, sabe, não é vergonha dizer, eu não sei. A verdade é que eu não sei. Né? Para que depois você não tenha que desmentir, ou distorcer, ou inverter aquilo que você disse antes, aquilo que você afirmou anteriormente. E é tão importante zelar pela verdade, que os nossos sábios dizem em Sukkah, Tratado Sukkah 46b, Lo yomar adam letinok, uma pessoa não deve dizer para uma criancinha, olhe, se comporte bem, faça isso e eu vou te dar de presente depois tal e tal. Eten lecha davar, vem no notenlo. E no final das contas ele não dá. Ele só fala isso naquele momento para
convencer, persuadir o filho a fazer aquilo que ele quer que seja feito. Mas uma pessoa não deve agir assim, ou seja, fazer falsas promessas mesmo para uma criança, dizendo para ela: eu vou te dar a bala em seguida, vou te dar uma bicicleta, vou te dar o que for, e no final acabar não fazendo isso. Porque Mishum Shebal Lamdo Sheker, porque dessa forma, no final das contas, os pais ou os adultos estão ensinando as crianças a mentir, a serem oportunistas e para tirar vantagem, inventar alguma coisa, mentir para conseguir aquilo que querem. Então não devemos promover a mentira no mundo. Dizem os sábios em Sotá 42a, Kat Shakranim Einam Mekablim Pnei Shechina. Essa categoria dos mentirosos, dos falsos, eles não recepcionam a Shekhinah, eles não têm o privilégio de recepcionar a Shekhinah, a presença divina de se revelar sobre eles. Como nós dissemos, Deus, o selo dele é a verdade, Deus só paira sobre quem é verdadeiro e autêntico, e não sobre quem é mentiroso e falso.